Fala, meus queridos, tudo bem aí? Beleza, então. Então eu já tinha falado para vocês que ecologia era o estudo da casa, né? O que eu não pus lá é que o cara que primeiro fez esse termo foi o Ernest Haeckel, né? Ele foi o primeiro cara a usar o termo ecologia, tá? Então uma ciência, se você vê, 1919, quando ele morreu, né? Se você pensar em termos de ciência, é uma ciência nova. Na verdade, não que não existisse a ecologia, né? Mas a ecologia como um estudo próprio dela só apareceu ali por fim de 1800, começo de 1900. Então ali começou essa ciência a ser encarada como realmente uma ciência multidisciplinar. Ela não usa só biologia, tanto que vocês veem muita coisa de ecologia também em química. Tá? O professor de química vai falar para vocês lá dos compostos que tem nos pesticidas, etc. Isso é ecologia. Em geografia, você vê muita ecologia, né, porque como a geografia trata do homem e a interferência dele no meio, tá, você vê bastante, mas a biologia é que ficou a mãe, né, da disciplina ali, com os conceitos básicos, toda a relação maior que existem entre os seres. Tá? Então, por isso a gente vê bastante dentro da biologia essa parte de ecologia também. Tá? Tanto que hoje, quando você vai fazer um empreendimento qualquer, você tem que fazer o estudo de impacto ambiental, né? Que é extremamente complicado hoje para quem, vamos supor lá, eu quero construir um hotel, eu quero construir um resort na beira da praia, eu quero construir uma estrada. Então, hoje, a parte de engenharia, inclusive, ela está demandada, está assim, né? Com essa partezinha aí da ecologia também, que é para poder fazer esse rima. Isso tudo é cobrado, sai caro, né? E se o resultado for negativo, o cara não pode construir, vai ficar contra a lei, então é bem complicado, tá? Mas é necessário, porque estava acontecendo muitas barbaridades aí. Uma coisa da atualidade que vocês estão vendo é uma estrada, né, que vai no Paraná, que está enfrentando problemas justamente porque essa estrada vai passar no meio de uma área de reserva, então estão se falando do impacto, ela não passa bem na reserva, mas perto da reserva, então ela tem que provar que o impacto pode ser minimizado e tudo mais, então é bem complicado nessa parte, tá? Bom, dentro dos conceitos básicos da biosfera, que é exatamente aonde nós temos os seres vivos. Ela é ilimitada, né? Então ela vai desde as altas montanhas até lá as fossas das Marianas, que é uma das mais fundas que nós temos, e que acreditava-se antigamente que não existia vida. Hoje nós sabemos que mesmo nas fossas Marianas, nós temos vida nesse ambiente. Então a biosfera também cai lá dentro, né? E a biosfera, ela foi dividida, e essa divisão é muito importante, porque existem inclusive algumas profissões, né, como por exemplo o oceanógrafo, né, o oceanólogo, que usam desse termo para a sua própria profissão. Tá? Mas vamos lá, para vocês entenderem, quer ver? Ó? As divisões da biosfera. A primeira divisão que nós temos é chamada de epinociclo. Epinociclo é tudo que tem terra e que não está imerso pela água. Então, terra firme, né? Desde a praia, não o mar, mas a praia, a areia, onde a gente põe lá o guarda-sol, senta com a cadeirinha, faz parte do epinociclo. As montanhas, na verdade, é a parte da biosfera da terra, né, que não está imersa pela água. É chamada epinociclo, o ecossistema ou os ecossistemas da terra firme. Então, epinociclo, ok? Não esqueçam do termozinho, epinociclo. Outro que nós temos, que talvez seja conhecido de algum, é o talassociclo. O talassociclo é o oceano, tá? Então, é o ecossistema da água salgada que tem no globo. Então, onde você tem água salgada, os oceanos, né, é chamado de talassociclo. Ou mesmo, né, oceanos. Os oceanos fazem parte do talassociclo. Alguns exemplos da própria divisão do talassociclo, né? Mar aberto, mar fechado, né? Então ele tem uma série de características, a partezinha do mar perto das pedras, onde a maré bate, todos têm nomes ali, né, essas regiõezinhas, para quem estuda essa parte.
O oceanógrafo e o oceanólogo se dedicam ao estudo do talassociclo. Professor, qual que é a diferença do oceanógrafo e do oceanólogo? O oceanógrafo, ele estuda a parte física do oceano, né? Então, oceanografia, que tem muita gente que, eu quero fazer oceanografia, deve ser legal. Ele vai estudar a parte física, ele vai estudar conta, ele vai fazer cálculos de onda, como é que as ondas se desenvolvem, o que acontece com o subsolo, o solo dos oceanos, a parte sem vida dos oceanos, mas que influencia o quê? A parte viva. A parte viva é a oceanologia que vai estudar lá os peixinhos, né, os seres microscópicos da água do mar e assim por diante. Então isso faz parte do talassociclo, o ciclo da água salgada. O ciclo da água doce é chamado de liminociclo. O liminociclo é os rios, os lagos, onde você encontra água doce ou salobra. A água salobra também entra tanto no liminociclo como no talassociclo, porque a água salobra é uma mistura da água salgada com a água doce. Então, nesse meio onde tem os dois, eles podem ser estudados tanto pelo oceanólogo, oceanógrafo, ou pelo limnologista, que é o cara que se dedica ao estudo da água doce. O limnologista hoje ele é muito procurado, né, porque tem poucos dentro dessa área que se dediquem ao estudo dos rios, das águas doces, sabem o regime, como é que se dá o afluxo de água, como é que se dá a subida, né, da ressurgência, que a gente chama, né, do fundo dos lagos para a superfície, é também bastante complicado, mas ele está aumentando cada vez mais justamente por causa da falta da água doce potável para o ser humano, né? Então é o limnologista. Então, vamos lá. Hipnociclo da Terra. Talassociclo, da talassa dos oceanos, tá? E liminociclo da água doce. Essas são as principais divisões da biosfera dentro dos ecossistemas. Tranquilo isso? Só nomes, só termos tem que guardar, tá, para um vestibular. Ok? Existe toda uma ecologia, né, dentro dessas divisões aí, tá? Então, existem os especialistas, existe um estudo bastante complexo de cada uma dessas divisões. Tranquilão? Beleza! Qualquer coisa, grite aí, tá? Certo? Então, vamos lá. Na sequência, a gente tem população. Já falamos que população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem numa mesma área ou região, uma área comum entre eles, né? Então aqui vocês têm uma população de eucalipto, né? Então a população de eucalipto é o quê? Esse reflorestamento que vocês estão vendo aqui. Na verdade eu não gosto muito do termo reflorestamento, né? Reflorestamento, você tem a ideia de formação de floresta. Isso aqui não é considerado uma floresta. Isso aqui é uma monocultura de eucalipto, porque você só tem eucalipto aqui no meio, né? Você não tem outras árvores, então é chamado monocultura. Pinos, a mesma coisa, o pessoal costuma falar, né? Reflorestamento de pinos. Na verdade, é uma monocultura de pinos, porque você tem apenas pinos, você não tem diversidade ecológica, né, no meio daquilo para chamar de floresta. Além de que, se você for procurar no português, floresta é um conjunto de árvores, tal, né? Ele não especifica muito. Se você pegar um mais detalhado, você vai ver que ele diz de espécies diferentes, tal. Então não daria para ser uma floresta aqui, né? Mas é um conjunto de seres da mesma espécie. Então é o que? É uma population, é uma população. Assim como nós temos de animais, né? Uma população de elefantes e assim por diante, vivendo numa mesma área ou região. Não pode esquecer, como eu já tinha comentado com vocês, né? Comunidade, você sabe, conjunto de populações. Aqui você tem uma comunidade aquática, né? Um recife de coral, aonde você tem toda uma diversidade em cima desse recife. Os recifes de corais, eles são aqui terrestres, né? Mas eles são extremamente importantes. E a gente acha que os oceanos são ricos em vida, né? Que aonde você mergulhar no oceano, você vai encontrar uma grande diversidade de vida. E não é assim. Os grandes oceanos, a grande parte deles, se você mergulhar, você vai encontrar um deserto, você vai encontrar areia no fundo.
com algumas alguinhas esparsas aqui e lá, né, mas não tem muita vida. No oceano, a grandes profundidades, naquelas regiões depois das 200 milhas marítimas, e por isso que as 200 milhas marítimas são importantes, você quase não encontra vida. A vida, ou ela está nos recifes de corais, ali onde você tem uma diversidade de vida muito grande, ou perto dos continentes, dentro das 200 milhas marítimas. Por isso todo mundo quer aumentar, né, as suas 200 milhas marítimas. Se você tem uma ilha lá não sei aonde, formada por rocha, você vai lá, põe uma bandeirinha do Brasil e em volta você já tem mais 200 milhas marítimas, né, para o país. Porque ali você vai poder explorar como teu e mesmo os barcos de pesca vão encontrar pescas ali. Ah, professor, mas tem aqueles barcos lá que vão para o mar aberto pegar muito peixe lá, os cardumes. Sim, os cardumes eles passam por essas regiões, mas eles não param. Eles estão fazendo o quê? Eles estão saindo de um lugar para chegar no outro lugar, né? Então pode, muitas vezes, você encontrar, passar a rede ali e cercar esses grandes centros, mas é muito difícil. Então isso é uma comunidade, ó, vários conjuntos de populações vivendo numa mesma área ou região. Tranquilo? Biótopo, olha o termo, biótopo, biovida, topos, lugar, né? Então é aquela regiãozinha lá onde vive uma comunidade biológica, biótopo. Aqui vocês estão vendo uma espécie de biótopo, né? Aonde vive determinados seres. Os biótopos são muitas vezes exclusivos dos seres. Quando você só encontra determinado ser naquele biótopo, naquelas condições físico-químicas, tirei de lá, o ser não tem como sobreviver. Então ali você tem o biótopo. E existem diferentes biótopos na natureza. Tá? Então os biótopos são como se fossem assim, subdivisões do ecossistema. O ecossistema dividido em biótopos exclusivos. Tá? Mais um aqui, ó. Um deserto é um biótopo também, né? Porque existem seres que só vivem aqui. Tirei daqui, coloquei em outro lugar, é difícil deles conseguirem sobreviver. Eles estão acostumados, eles evoluíram nesse sistema. Eles evoluíram, né, nesse biótopo, digo. Eles têm ali a maneira de conseguir seu alimento, reprodução, se esconder, diferente de outros seres. Então, o biótopo é importante também, né, um termo dentro da ecologia que a gente precisa conhecer. Aqui alguns seres do biótopo, né? Então, aqui estamos falando da savana africana, onde você vai encontrar os leões, pelo menos os grandes leões, os leões mais bonitos, as zebras e assim por diante. Né? Então, ali você tem seres de um mesmo biótopo, tá? Um lugar físicozinho. O biótopo é a parte física, tá? Onde vive esse ser. Tranquilo? Beleza? Nicho ecológico, um outro termo, agora dois termos aqui, o habitat e o nicho ecológico, que são extremamente importantes dentro da ecologia. Esses dois termos, eles não caem no vestibular, eles despencam no vestibular. Né? Você tem de penca e tem que saber a diferença. Habitat, o que é o habitat? O habitat é aquela partezinha onde o ser vive. Quando você pensa num ser, pense no ser. Pense em qualquer ser agora. Aonde que ele vive? Se você na tua mente, ele vive lá não sei aonde, é o habitat. Mas aqui ele fala assim, a parte física, não só a parte física, tá? A parte física está mais para o biótopo. O habitat é a parte física e a interligação do ser com outros seres. Isso é o habitat. Então, por exemplo, aonde ele se protege, aonde ele passa a sua vida. Esse é o habitat. Tá? Então, qual é o habitat da baleia? Você vai dizer, os oceanos, porque ela vive, né, de um polo para o outro, reproduz aqui no Brasil, onde a temperatura é mais quentinha, né? Então aqui é o habitat da baleia. Muito bem. E o que é nicho ecológico? Nicho ecológico é a profissão do ser. Aqui ele fala em lugar funcional, isso precisa ser explicado, né? Profissão do ser é o que ele faz nesse habitat. Né? Ele é um herbívoro? Ele é um carnívoro? Ele é um produtor, uma planta? Ele é um decompositor? Então, os nichos ecológicos são assim, né?
carnívoro, herbívoro, produtor ou decompositor. Ele vai ocupar uma dessas áreas ali. Também pode ser, né, parasita. Então tem várias relações. Macetinho para o vestibular, macetinho do professor Strubino, que vocês não podem esquecer nunca, tá? Se o cara falar do que o ser se alimenta, se ele falar do que o ser se alimenta, você tem certeza absoluta que ele está falando do nicho ecológico. Falou em comida, falou no que o ser vivo se alimenta, está falando em nicho ecológico. Exemplo, vai aparecer lá na prova de vocês, do vestibular, um texto, onde ele descreve, vamos ver aqui o leão, tá? Então ele vai dizer para você que o leão vive nas savanas, que as savanas são mato baixo, que tem um regime de chuva X e Y, né, que chove dos meses tal aos meses tal, faz seca dos meses tal aos meses tal, tá? Tudo isso que ele está falando para vocês é habitat. Se no meio dessa descrição ele falar a palavra e se alimentam de, pronto, mudou de habitat para nicho ecológico. Dois seres que habitam, duas espécies diferentes que habitam o mesmo habitat vão viver nesse meio normalmente na boa, sem problema nenhum. Agora, se eles tiverem o mesmo nicho ecológico, eles vão competir entre si. O que é competir entre si? Eles vão se alimentar da mesma coisa, então vão brigar, vai dar problema. Normalmente, quando dois seres habitam o mesmo nicho ecológico, vai existir a competição, e no início essa competição vai ser ruim para os dois, para as duas espécies diferentes. Com o passar do tempo, a melhor, a mais bem adaptada nessa competição vai se dar bem. A outra vai baixar, né? vai se extinguir ou vai diminuir drasticamente. Exemplo, os leões são carnívoros predadores, eles predam, né, na mata ou nas savanas. Existe a chita, que também é outro felino, que também é caçadora. Os dois competem entre si. O leão é muito mais pesado, muito mais feroz do que as chitas. Por isso, se o leão encontrar a chita na floresta e a chita der mole, ele mata ela. Por quê? Mas ele não vai comer? Não, ele está eliminando o quê? Um competidor. Tem muita gente que fala, né? Na ecologia, né, só o homem mata outro, né, quando não está com fome. Mentira. O leão, numa competição, os seres podem, aqui no caso do leão e a chita, né, matar, tá, o seu competidor. Porque ele sabe que a chita vai predar o alimento dele. Então, quando tiver menos chita, menos competição. Então, dois seres que habitam o mesmo nicho ecológico vão competir. E como é que o vestibular pega vocês? Eles vão dar dois seres vivendo no mesmo lugar. Por exemplo, ele vai falar para você do gafanhoto e do louva-a-Deus. Gafanhoto e louva-a-Deus. Gafanhoto e louva-a-Deus habitam o mesmo habitat. Eles vivem no meio do mato. Tá? Aquele ali é o habitat. Os dois vivem ali. Mas eles competem entre si? Não. Por que o louva-a-Deus e o gafanhoto não competem entre si? Porque o gafanhoto se alimenta de vegetais. Ele come as folhinhas, né, dos vegetais. Enquanto que o louva-a-Deus, ele é um predador. Ele mata outros insetos, captura e se alimenta desses insetos. Inclusive, se o gafanhoto der chance de passar perto, já era. O louva-a-Deus pega o gafanhoto e se alimenta dele. Então, veja, eles não têm o mesmo nicho ecológico, mesmo vivendo num mesmo habitat, certo? Então, não pode esquecer isso. Isso é muito importante aí para você, para um vestibular, para uma prova e assim por diante. Bom, quanto à diversidade,
ela é muito facinho. Biodiversidade, o que que é? São espécies diferentes que habitam uma mesma área, um mesmo ecossistema. Então, todos os seres que estão vivendo lá, né, dentro de um determinado ecossistema, formam a sua biodiversidade. Na verdade, é quantos de cada ser vivem naquele local. Isso é biodiversidade. Quanto maior a biodiversidade, o que acontece? Maior é a interação entre os seres. Tá? Problema da biodiversidade é que, por causa disso, por ter muitas espécies vivendo, né, essas espécies são delicadas, porque qualquer coisa pode quebrar o ciclo da cadeia. Existem seres lá dentro, a quantidade muito grande, né, que são extremamente enjoados na sua alimentação. Na nossa região, um exemplo bem característico. Vocês já viram aquelas borboletas que têm asas azul metálico, muito bonitas? Aquelas borboletas. Então, essa biodiversidade, ela pode ter essa relação muito estreita, né, de alimentação. E o que, que vai acontecer? Se eu alterar o ecossistema, a biodiversidade pode quebrar. E vários seres podem ir à extinção. Certinho? Tranquilo, meus queridos? Alguma perguntinha mais? Pergunta alguma mais? Você não tem perguntas, meus queridos? Abraço. Tá? Até a próxima. Beleza pura. Tchau, tchau, Tigrada. Até mais.